Convido você a estarmos juntos, reunidos no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês essa palavra de hoje, que foi tirada no núcleo desse grupo de oração ao qual pertenço, em Santa Cruz, grupo de oração Fonte de Água Viva. E a palavra foi de Apocalipse capítulo 21, do versículo 5 ao 7, que diz assim para nós. Olha só, aquele que estava sentado no trono disse: eis que renovo o universo, renovo todas as coisas. E acrescentou: escreve as minhas palavras, são verdadeiras e fidedignas. E me disse: acabou, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao sedento darei de beber gratuitamente o manancial da vida. O vencedor terá tudo isso em herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, o meu povo. É importante estarmos observando como que essa palavra se encaixa tanto nos nossos dias de hoje, na realidade que a gente está vivendo. Estamos vivendo um tempo onde está sendo muito declarado um detalhe chamado quarentena. Devido a esse vírus chinês, quarentena se tornou a palavra mais usada. Se você for olhar na internet, inclusive, é a palavra mais procurada, mais comentada. E devido a essa peste chinesa que está no meio de nós, hoje estamos vivendo um tempo onde está sendo chamado de quarentena. E se formos olhar a origem dessa palavra, a gente já vai voltar na história, mas eu não vou me ater muito nesses detalhes. Mas quarentena nos leva para o conteúdo bíblico. Se a gente for olhar dentro desse patamar, nós vamos identificar que esse 40 se repete na Bíblia muitas vezes. Se a gente vai olhar lá no começo, o dilúvio teve 40 dias e 40 noites. Mas por que teve esse dilúvio? Por causa da desobediência do povo, por causa da corrupção do povo, por causa dos erros, por causa do distanciamento que as pessoas estavam tendo do Senhor. Acabou precisando acontecer esses 40 dias de morte. Se nós olharmos para a palavra ainda, nós vemos que Moisés, ele aos 40 anos se irritou por causa de uma falta de humanidade, por um comportamento esdrúxulo de pessoas da política, de pessoas do poder daquele tempo, e acabou matando uma pessoa. Se nós olharmos ainda para a história, Moisés foi chamado por Deus para retirar um povo que estava sendo escravizado por um governo falso, um governo que só causava destruição ao povo, só maltratava, judiava, escravizava. Deus arrancou o povo do meio daquele povo através de Moisés. E eles, assim sendo retirados, durante esse tempo de quarentena, continuaram desobedientes, não fazendo as coisas do jeito que Deus queria. E mesmo assim, por causa da desobediência, Deus permaneceu fiel, mas eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Se nós olharmos ainda para a palavra, nós percebemos que Moisés, durante esse tempo que o povo estava ainda em desobediência, nessa briga, nessa dificuldade, nessa falta de sabedoria, principalmente a desobediência, Moisés foi para o monte e ficou 40 dias em oração em favor desse povo. Nós estamos em oração em favor do nosso povo? Nós estamos nos submetendo a Deus nesse período de quarentena? Está certo que a quarentena que está sendo feita, ela não é a quarentena bíblica correta. Está sendo usado somente o termo. Mas, continuando na palavra, Elias também ficou 40 dias em oração no monte. 40 dias em oração no monte. Quando fala monte, fala lugar sagrado. Nós estamos podendo ir para os lugares sagrados que Deus nos proporcionou? Hoje o lugar que nós temos está sendo a nossa casa, é um ambiente sagrado, maravilhoso, e que nós temos que usar ele como bênção. Mas o templo
nós estamos impedidos de usá-lo. Olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus, ao receber o batismo, ele vai para o deserto e fica 40 dias no deserto sendo tentado pelo demônio. Nesse período que nós estamos em quarentena, estamos sendo tentados? Você que está me vendo agora, que está me ouvindo, eu pergunto para você, nesse período de quarentena, está sendo tentado, está sendo provocado, está sendo levado a ter pensamentos, atitudes, vontades que não tinha antes? Está acontecendo alguma coisa para tentar tirar de você o que é sagrado? O que está acontecendo com você nesses 40 dias? É necessário refletir, porque Jesus foi tentado 40 dias, mas ele perseverou e venceu. Como vai ser os seus 40 dias? Pensa nisso. Como está sendo a sua quarentena? Tenha confiança, você é a pessoa que pode vencer. Seja perseverante, não desista. Ainda continuando, para esse vídeo não ficar muito longo, já vou concluindo, nós olhando para a palavra, nós percebemos que Jesus, ao ser crucificado, ele morre e ressuscita, e ao ressuscitar ele permanece do lado dos discípulos durante 40 dias. O mesmo Jesus que evangelizou, agora, depois que ele ressuscita, ele permanece do lado de Jesus, do lado dos discípulos. Observe um detalhe. O ministério de Jesus começou após os 40 dias de tentação. Preste atenção nisso. Jesus recebeu toda a autoridade, poder e capacidade. Ele recebeu tudo o que ele precisava para vencer o que vinha pela frente depois, após viver a experiência da tentação dos 40 dias no deserto. Isso nos leva a entender uma coisa. Essa quarentena, esse período difícil que nós estamos vivendo hoje, não veio para nos derrotar, não veio para nos derrubar, veio para nos acordar, para nos levar a entender e a identificar aonde precisamos melhorar, quais são as besteiras que nós estamos fazendo, quais são os vacilos que nós estamos dando, quais as brechas que nós estamos dando, para que o inimigo ocupe espaço na nossa vida, o espaço que não pertence a ele, o espaço que é de Deus. Essa quarentena veio para nos trazer força. Jesus, ao passar pela quarentena, ele veio muito mais forte. Ele veio e começou o seu ministério. Talvez o Senhor tenha feito isso comigo e com você, porque o nosso ministério estava frio, a nossa confiança estava fria, o nosso ardor missionário estava limitado, excesso de medo, não estávamos deixando Deus fazer o que Ele sabe fazer. Muitas vezes nós estávamos com medo de ser católicos, com medo de ser pregador, com medo de ser intercessor, com medo de ser cantor de Deus. E é chegado o momento de nós olharmos para a nossa vida e sentir saudade de Deus e mergulhar nessa palavra de Deus. Olha o que disse para nós em Apocalipse hoje: eis que faço nova todas as coisas. Deus fará, Deus já está fazendo o novo acontecer em nós. Vai doer, está doendo essa transformação, mas não existe parto sem dor. E nós estamos vivendo um tempo de parto. E mesmo após o parto, a mulher fica 40 dias em recuperação. Nós estamos passando por esse processo de dor. Mas nós, ao sairmos dessa dor, vamos passar pelo mesmo processo do parto, que quando a mãe pega o filho no colo, mesmo na dor, ela sorri e fica feliz porque a vida venceu. Esse precisa ser o foco da nossa vida hoje. Olharmos para essa palavra e declarar: somos do Senhor, porque Ele disse: eis que faço nova todas as coisas, e eu faço parte desse renovo divino. Eu não abro mão desse renovo divino na minha vida. Louvado seja Deus,
pela minha vida, pela sua vida, e viva essa experiência fervorosa no Espírito Santo, na alegria de Deus. Não deixa nada tirar de você essa quarentena, esse tempo de renovo. Seja renovado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja, Senhor, o teu santo nome, que a tua palavra com poder e autoridade penetre na nossa intimidade e nos faça viver a plenitude do teu amor. Em tudo sejamos gratos pela tua presença, Senhor. Repousa o teu Espírito Santo sobre nós e nos dê a sabedoria para não permanecer na ignorância. Obrigado, Deus, que o nosso dia de hoje e os que estão por vir sejam dias que nos levam a dar testemunho da tua presença. Glórias e louvores a ti, Jesus. Tenha um santo dia e viva com santidade. Tenha um santo dia e leve para o seu próximo o sorriso divino. Glórias e louvores a ti, Jesus.